Boa tarde a todos, bem-vindos a esta casa. Também saudamos os nossos irmãos que já estão no outro plano, que porventura estejam aqui, sentados também, em outros bancos que nós não estamos vendo, que vêm como nós para refletirmos sobre mais um ensinamento de nosso Mestre Jesus por meio da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864 por Allan Kardec, é o Evangelho de Jesus original, com a orientação dos espíritos superiores, esclarecendo todos os pontos que ainda ficaram obscuros, pontos que foram esquecidos ou mal compreendidos, não é? Então esse é o objetivo das explanações que nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que é a parte 2. A parte primeira nós já vimos, no mês passado, que essa parte está em branco, perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E hoje nós vamos ver instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outrem, divulgar o mal alheio? Essas são as perguntas que nós vamos procurar responder com as explanações que foram dadas a Kardec pelos Espíritos superiores. Então, o primeiro que vem das instruções dos Espíritos é perdão das ofensas. O Espírito Simeão diz: Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias, que nós ouvimos: não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, indefinidamente, não é? E ele acrescenta, Simeão: serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a sua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por nós. Quando nós pedimos perdão a Deus ou a Jesus pelos malfeitos que podemos ter feito, nós temos que pensar naquelas pessoas também que às vezes usaram de palavras às vezes agressivas conosco, e nós também temos que perdoar da mesma forma que nós pedimos que Deus nos perdoe, E aí eu digo, se peço perdão a alguém de uma falta cometida e aguardo o perdão, não posso ter no meu coração mágoas e ressentimentos de pessoas que me ofenderam, mesmo que elas não vieram me se desculpar. Quando a pessoa vem se desculpar, tudo bem, tem que fazer aceitar sim. Mas mesmo que a pessoa não venha, não podemos ficar guardando mágoa nem ressentimento. Isso não foi o que Jesus nos ensinou, tá certo? Sempre perdoar. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. As pessoas, às vezes, algumas dizem: eu perdoo você. A pessoa vem para pedir um perdão, ele fala: eu perdoo você, mas eu não me reconciliarei nunca. Não quero vê-lo pelo resto da vida. Então é um perdão falso, não é um verdadeiro perdão, porque é um perdão condicional. Eu te perdoo, mas desde que você não apareça mais na minha frente. Não é isso? Então, esse não é o perdão segundo o Evangelho. O verdadeiro perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado. Porque Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda, sim, o fundo dos nossos corações, os mais secretos pensamentos, e não se engana, evidentemente, Deus, com palavras ou fingimentos. Nós temos que ser sinceros quando nós fazemos uma prece, como nós pedimos perdão a Deus, quando nós pedimos, sim, perdão ou desculpas a uma pessoa, a um companheiro, um parente,
que que cometemos um equívoco, estamos ali sinceramente pedindo desculpas. Isso tem que ser feito realmente com o coração. Não é só para que os outros vejam, né? Olha, eu estou pedindo perdão, tá bem? Eu estou vendo, né? Não, tem que ser uma coisa pessoal, né? E bem diretamente ligada à pessoa que nós ofendemos, tá bem? O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Isso é de Paulo, o apóstolo, que escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, meus irmãos, o que acontece? Nós temos o nosso pensamento como espírito, ele tem forma, que chama as formas de pensamento. Quando nós pedimos, quando nós agradecemos que alguém nos fez um grande favor, aquele agradecimento que nós fazemos, falando para a pessoa, ao mesmo tempo nós criamos, né, uma forma de pensamento bonita, de agradecimento. Né? Isso acontece. E os espíritos superiores, eles veem isso, veem aquelas formas que nós criamos de acordo com a nossa intenção. Da mesma maneira, o rancor, a mágoa, o ressentimento, né, ele nos prende, né, magneticamente àquela outra pessoa que nós temos essa desarmonia, e aquilo também cria, às vezes, formas de pensamento que não são bonitas, que mostra, né, é uma ligação com a pessoa negativa. Então, se nós temos com uma pessoa algum ressentimento, se a gente procura esquecer aquilo, eu não quero mais lembrar disso, eu não vou me ligar a pensamento negativo para ele de jeito nenhum. Mas se ele não faz isso, tá? Aí já é um problema de uma questão dele, pessoal. Porque se eu fico também ligado mentalmente com a pessoa que eu tenho um ódio, a gente fica essa ligação que é uma prisão. Você não se liberta da pessoa, por mais que você esteja distante, por mais que a pessoa desencarne, passe por um espiritual, se a gente tem ódio de um com o outro, essa ligação continua. Por que vocês acham que existem as obsessões? Está do outro lado o espírito, mas ele continua, né, com aquela ligação mental. Tá? E esse elo só pode ser rompido, esse elo magnético negativo, com o perdão. É através do perdão que você rompe, porque a gente quer ter uma ligação com a pessoa, mas uma ligação afetiva, a ligação amorosa, como a gente tem com um ente querido, essa é a ligação positiva, e não essa de ressentimento ou ódio. E às vezes nós temos esse problema na própria família. Irmãos que eu não converso com ele há muitos anos, certo? Um pai com o filho que não conversa mais, fica essa, né? E isso, meus irmãos, essa questão, né, que não há o perdão, vai para o plano espiritual, continua com esses ressentimentos. E aí os benfeitores espirituais vão ter que organizar essa família para que de novo voltem, para poder acertar. Então, se eu não consigo, por exemplo, eu tenho uma relação sempre agressiva com a minha companheira, com a minha esposa, né? Não consigo, a gente fica ali sempre degladiando e desencarna um dos dois e aquilo vai com aquela, né? Aí o outro desencarna também, a espiritualidade vai tentar acertar, um vem como filho do outro, ou como filha, para que você possa ter aquele amor, né, com ele, essa relação amorosa, e quando os dois desencarnarem, mesmo que eles lembrem da encarnação que eram inimigos, pode-se dizer, né? O amor que foi construído entre eles vai amenizar, atenuar essa relação, tá certo? E se transformando depois uma relação amiga, né? Pelo carinho, pelo afeto, tá? É o que a gente vê às vezes nas famílias, certo? Não é isso? Um pai com um filho que está sempre ali de desarmonia, e às vezes são conflitos do passado, antigos, né, que vieram para acertar, mas sempre um dia vai ter que ser acertado. O nosso objetivo vai ser esse, reconciliar com todos, né, e fazer essa grande família espiritual que nós pertencemos. A indulgência, uma pessoa indulgente é aquela pessoa complacente, benevolente, que perdoa. Isso que é a indulgência, não é?
Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará da indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. E aí nós vamos falar aquela frase que já tem, né? aquela frase que já os espíritas de um modo geral já conhecem, que é causa e consequência. Causa e consequência. Toda ação que nós fazemos, toda atitude que nós tomamos, positiva ou negativa, ela vai retornar para nós mais dia ou menos dia, não é isso? Tá? Então, o indulgente não vê o defeito dos outros, ele não fica acusando ninguém, tá? Ou se vê, percebe que ele tem defeito, ele não divulga, guarda, não vai ficar saindo falando, olha, você viu fulano? Ele é isso, ele é aquilo. Você viu aquela fulana? Ela é isso e aquilo. Divulgando, né, um defeito do outro. Isso não é cristão. Repare como são tantas coisas e a gente percebe como nós estamos ainda longe de seguir realmente, plenamente os ensinamentos de Jesus. É muito difícil. A gente tem que começar com um pequeno passo, né, nos dia a dia para poder melhorar essa nossa condição espiritual. Então, quando eu tenho uma pessoa que eu percebo que ela tem defeitos, né, como todo mundo tem, não é isso? Procurar ressaltar o lado bom que essa pessoa tem. Né? Diz isso até uma piada, que uma pessoa era muito otimista, ele elogiava todo mundo. Né? Não, porque o fulano, mas o fulano lá ele é preguiçoso. Não, mas repare como ele cuida bem, né, da família dele. Ele sempre achava um jeito, né, de elogiar a pessoa, por mais que a pessoa tivesse defeito. Né? Aí um amigo dele, que não aguentava mais ele falar tanto, né, bem dos outros, falou assim, o que você me diz do diabo? Ele falou assim, trabalhador, hein? Muito trabalhador, está sempre na ativa o diabo, nunca descansa, né? Então ele procurava sempre elogiar algum lado, né? Lógico que é uma piada, mas a gente não pode, lógico, ser inocente, né? Achar que todo mundo, ninguém tem sim. As pessoas que nós gostamos têm defeitos, mas assim mesmo nós gostamos dela. Né? A minha esposa está aqui, ela sempre fala, sabe do pai dela que tinha um monte de defeito, mas sempre gostava dele, apoiava ele, mas não falava, não, ele não é perfeito como ninguém é. Todos nós temos, é isso? Os nossos defeitos e as nossas virtudes. A grande vantagem é que os nossos defeitos nós vamos abandoná-los. E as nossas virtudes são para sempre. Isso é importantíssimo, é muito importantíssimo. Né? Todas as nossas mazelas, elas vão ser largadas com o passar do tempo, com a nossa evolução, mas vai depender sempre do nosso esforço pessoal, tirando os nossos maus hábitos e substituindo por bons hábitos, não é? Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. É um espírito protetor, José. Nós gostamos sim quando as pessoas entendem e compreendem os nossos defeitos, as nossas faltas e aceitam nossas desculpas, né? Da mesma forma, devemos agir com os outros. Nós não devemos ver também as pessoas no dia a dia, companheiros de trabalho, por mais que a gente ache que ele é convencido ou arrogante, né? Não enxergá-lo como um adversário. Jamais ver os nossos semelhantes como adversários, e sim como irmãos. Como irmãos, que como nós estão aqui, né? Nessa escola bendita chamada Planeta Terra, não é isso? Para aprender as leis divinas. Que leis divinas são essas? A que Jesus nos ensina através do seu evangelho e do seu comportamento de vida que ele teve quando esteve aqui conosco, tá certo? Apesar que ele continua com a gente. Só que na época, há 2000 anos, todo mundo via ele, né? Agora a gente não consegue vê-lo, mas ele está aí sempre. Algumas perguntas feitas no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu coloquei ali de curiosidade, né? Esse aí é o rei da França chamado Luís IX. Esse é o São Luís que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando você vê no Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís é esse, tá? Ele foi rei da França, né? E no século XIII, tá? Olha bem, bastante tempo. E foi canonizado pela Igreja Católica, tá bem? E é um dos que contribuíram, é isso? No texto, né, da codificação espírita, tá bem? E aí diz, a pergunta é essa,
ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Mesmo que sabendo que todo mundo tem defeito, se eu vejo um defeito de alguém, eu não posso repreendê-lo? Né? Essa é a pergunta. E São Luís responde, seguramente não. Uma vez que cada um deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela está confiada, né, está a você confiado, mas é uma razão de fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Não é isso? Então, sim, nós não podemos deixar que o mal continue. Ele deve ser repreendido, mas a maneira que a gente faça isso, que vai fazer isso, que é importante. Sem agredir a pessoa, não é? Se é uma pessoa que é chegada a nós, da nossa família, que a gente percebe que ele tem um problema sério de comportamento, que, né, atrapalha, inclusive, as reuniões familiares, numa festa ele sempre arruma problema. Vamos fazer o aniversário, ele arruma uma encrenca. Sempre, né? Chamar esse familiar, né, particular e conversar, né? Sem ofender, de maneira cordial, para que ele tome consciência, né, que toda reunião há uma harmonia e ele consegue, né, se ele consegue observar, porque às vezes a pessoa nem percebe isso. Ele acha que é normal isso aí. É isso? Esse que é o verdadeiro amigo, que chega e fora apresenta, né, mostra, olha, está acontecendo assim. Eu também tenho defeito, mas o seu comportamento, procure reparar o que está acontecendo. A pessoa vai, se ele tiver consciência, ele vai poder auxiliar. Então é uma maneira cordial de se fazer e não ficar humilhando-o na frente dos outros. Tá certo? É diferente, não é isso? Injúria e difamação, como diz ali, né, a questão de denegrir, injúria e difamação, além de ser um crime em Portugal e também no Brasil, no Código Penal, né, está sujeito a uma ação penal, é uma maldade. É uma maldade, não é? A censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve se dirigir a nós mesmos. Então, se eu censuro uma pessoa, observa se eu não tenho um comportamento, às vezes, igual a ele ou pior, às vezes. A gente tem uma tendência sempre a apontar, observar o defeito dos outros. E somos complacentes com os nossos defeitos. Ah, eu sou assim, né? Eu sou desse jeito, né? Não. Cada um tem o seu comportamento, às vezes, que é equivocado, tá certo? E entender isso, perfeito? Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Né? Como disse, tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal, né, quando o mal existe. A gente não pode ser inocente também, como já foi comentado, que tudo, em toda parte só tem o bem. Não, existe sim, né, coisas que estão erradas. Essa ilusão que está tudo bem, né, prejudica o progresso da gente e dos que estão em volta de nós. O erro está como você vai resultar na observação em detrimento do próximo, depreciando-o, né, sem necessidade na opinião pública. É isso. Será ainda repreensível ter prazer em ter pessoas que ficam assim na espreita, esperando que a pessoa cometa um erro, para depois divulgar o erro dela. Tá vendo? O fulano se dizia santo, mas aí ele fez isso, fez aquilo. Vocês estão enganados com ele. Ele vem aqui dando uma de bonzinho, mas eu já peguei ele num flagrante fazendo uma coisa errada. Também é um comportamento que com certeza Jesus nunca ensinou. Repare que são coisas do dia a dia. Então essas atitudes, né, de apontar, acusar. Repare Jesus, quanto ele foi ofendido, como ele foi maltratado. Foi chicoteado, sem merecimento. É isso? E nós achamos às vezes que quando a gente foi ofendido já fica arrepiado, né? Já fica magoado profundamente. Observar, né, o peso das coisas, tá certo? Então, pensar sempre se nós estamos fazendo é uma atitude cristã. Amém? Isso, gente, tem que ser feito de maneira tranquila. Certo? Nós não podemos ficar achando que, ai meu Deus, eu estou sempre, como diz, estou sempre em pecado. Primeiro que não existe pecado. Não existe. São causas e consequências. Sempre. Então, observar.
com tranquilidade, como é que eu estou no dia a dia. A hora que eu deito lá, boto a cabeça no travesseiro, eu penso, como é que foi o meu dia? Ofendi alguém? Fui ofendido? Eu fui útil nesse dia? Como é que eu fui? Né? Fazer uma avaliação, né? Antes de dormir, é importante, certo? Aí sim, fazer uma prece, né? Pedindo aos benfeitores espirituais, aos nossos anjos de guarda, que nos proteja durante a noite, e a gente possa, né, no nosso desprendimento, né, do espírito que sai do corpo físico, que a gente possa aprender com o nosso anjo de guarda, né? Como diz o Zé Manuel, hoje, a frase que ele falou do Kardec, que terminou ali, né, que ele leu sobre o Kardec, que é do Espírito de Verdade: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Isso é importante também, tá bem? A instrução, além da questão do amor. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Será que tem hora que você pode dizer, eu devo revelar? São Luís também responde, né? Essa questão é muito delicada. E aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida, ele diz, né? Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma. Tá certo? Então vamos supor, a pessoa tem um vício, tá? Que prejudica só ela. Qual a necessidade de você divulgar isso, né? Ou tentar repreendê-lo, ou falar com ele sobre isso? Não tem sentido. Principalmente se ele tem consciência disso. Tem consciência, sabe realmente que aquilo prejudica, aquele excesso que ele está fazendo, né? Com as suas atitudes, né? Ou no alimento, ou numa bebida, que seja, observar, ele está se prejudicando. Agora, não há utilidade em se você segurar quando aquilo está prejudicando um grupo. Certo? Isso sim deve ser analisado. Você está prejudicando um grupo de trabalho muitas vezes, né? E o São Luís aqui ele diz, né? Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Tá certo? Então uma pessoa que começa ali, às vezes no ambiente de trabalho, sair com um investimento milagroso, né? E as pessoas começam a cair naquilo. Não, você dá uma quantia, porque nós vamos juntar aqui, depois vai acontecer isso, você vai ganhar muito. E a pessoa que percebe, alguma pessoa de fora, fala assim, isso aí é enganação. Não pode ficar quieto. Ele deve alertar os companheiros, né? Que isso vai prejudicar um grande número de pessoas. Olha, vamos analisar bem o que está sendo oferecido para nós, né? E de repente é isso que vocês vão entrar. De repente a pessoa é mais esclarecida do que os outros, ele sabe que aquilo é um golpe. Ele precisa alertar as pessoas. Isso é você, sim, faz bem isso, tá? Do que deixar um grupo prejudicar por causa disso, né? Mas o São Luís também comenta, além disso, né? Desculpe aqui que eu... Tá? Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Tá? Quando que eu devo revelar, né? Como está dizendo aí, um mal feito ou alguém que está tomando uma atitude equivocada. Como que eu devo? Então você tem que pesar as consequências, ser moderado para você tomar uma atitude. Bem? E aí eu vou falar de um caso particular, que não é necessariamente uma coisa que está muito relacionada, né, ao Evangelho, etc. Mas é um comportamento que eu acho que é interessante para explicar agora. Ilustra um tipo de comportamento que pode ocorrer no ambiente de trabalho ou numa escola, né? Então eu vou dizer, eu tenho 4 filhos e um deles trabalhava numa firma e lá, com os colegas dele, tinha um dos colegas que exalava um mau cheiro. Pessoas chegavam perto, era impressionante, mas ninguém comentava com ele isso. Todo mundo ficava quieto. Ele chegava perto, a pessoa sentia aquele mau cheiro, né? E ficava quieto, ninguém comentava nada, sabe? E às vezes as pessoas ficavam preocupadas e comentavam entre si. Você viu como é que o fulano tem um odor, não sei o quê? Mas ninguém falava, achava que ele ia constrangê-lo, tá bem? E aí o meu filho um dia chamou essa pessoa, esse colega, num particular. Falou, meu caro, está acontecendo isso. E contou para ele, olha, está acontecendo isso, né? O rapaz não percebia que ele exalava um mau cheiro. Ele não percebia isso. Ele achava que estava tudo normal, tá?
Então, meu filho aconselhou ele a observar, né? Qual o motivo, né? Tá certo? Estava acontecendo com ele e como era possível solucionar isso. Bom, resultado, no dia seguinte, o rapaz veio todo desodorizado e ninguém soube como o caso foi resolvido. Ninguém ficou sabendo que meu filho falou com ele. Mas de repente as pessoas perceberam que ele, como diz, né? Estava sempre cheirosinho, né? Então, resolveu o caso sem atrito, tá? Isso não vou dizer que meu filho é um grande santo, não. Mas ele percebeu naquela hora, teve sensibilidade de perceber que aquilo estava incomodando as pessoas e às vezes era uma coisa simples de resolver, tá bem? No conversar com a pessoa em particular. Ele não foi constrangido, nada, mas resolveu, né, o problema naquele momento, tá bem? Então, para encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, que em nosso convívio familiar, escolar, no ambiente de trabalho, possamos ser indulgentes com as pessoas. A lição de hoje é isso: ter a paciência, ter a compreensão, perceber os defeitos que temos, que os outros também têm, ter a tolerância com isso, de verdade, né? As pessoas têm determinados comportamentos que às vezes censuramos, mas nós não sabemos como é que ela vive na intimidade. Às vezes a pessoa naquele dia te dá uma resposta agressiva, mas naquele dia ele teve um problema na casa, no lar. Um filho doente, ele já veio para o trabalho com a cabeça quente, entende? Não sabe como fazer, de repente... Então a gente não sabe disso. É o que a gente deve fazer, que também é difícil, quando alguém corta o nosso carro pela frente. De repente, você fala, ele deve estar com algum problema. Vai ver que ele está indo correndo atrás de alguma coisa. Então, evitar o pensamento de xingamento, né? Evitar esse pensamento, mesmo que a gente não fale, pensar. Porque, como eu disse, o pensamento tem forma. O pensamento tem forma. Você emite. O Emmanuel lembra, ninguém é pobre que não possa dar um sorriso. Um sorriso, muitas vezes, ajuda muito. Você melhora o ambiente. Ninguém é amargo, pessimista ou irritadiço naturalmente. Alguma coisa tem, tá certo? As ações refletem o íntimo das pessoas. Não é isso? O Evangelho orienta que se alguém tem comportamento que prejudica o grupo, deve-se tomar providências para o bem de todos. Isso é uma orientação que nós temos aqui. Contudo, deve ser feito com civilidade, respeito, como eu já comentei, com moderação. Se for feito com injúrias, com raiva, além de não ser resolvido, o problema pode ser agravado. Então, se eu tenho um atrito com o companheiro e eu não procuro resolver, se eu começar a discutir, aquela discussão pode chegar a uma agressão física. A coisa pode complicar. Então, a gente o que faz? Procura, naquele momento, atenuar aquilo na mesma hora. Eu tenho um colega que ele diz assim para mim, Júlio, eu sou o túmulo de fofoca. Eu não entendi. O que é isso? Túmulo de fofoca. Se alguém vem me contar uma fofoca, ela morre ali, não passo adiante. Sabe? É muito importante isso, né? Porque a gente tem uma tendência a divulgar. A gente divulga com facilidade o mal feito e não o bem feito. Não é isso? O noticiário está cheio. Abre o jornal, vê na televisão, o que você vê? Fulano fez isso, fez aquilo, né, roubou ali, tal. Agora, alguém que fez um trabalho magnífico, você não vê, não dá notícia. Então, eu achei interessante esse do meu companheiro, né? Eu sou o túmulo da fofoca, ela para aqui, eu não passo adiante, eu só divulgo as coisas boas. É difícil fazer isso, gente. É muito difícil. Então, que a gente possa devagar, com paciência, perceber se podemos ser indulgentes, né? Da mesma forma que o nosso Pai Criador é conosco constantemente. É isso? Muito obrigado e paz a todos vocês, todos nós.